Olá, people! Então hoje a gente tá aqui com a Dani, minha amiga, que veio aqui gravar com a gente. Ela vai falar um pouco sobre o intercâmbio dela, né, como ela planejou e tudo mais. Claro. Né? É um prazer estar no seu canal, Marcela. Que não tem nome ainda. Gente, vamos ajudar a decidir o nome do canal. Vamos, a gente chega lá. A primeira coisa que eu queria saber era como que você como você decidiu vir pra Irlanda? Tipo, o que te deu, assim, sei lá, brigou com o namorado, quer dizer, alguma coisa assim. Na verdade, eu não tinha, assim, não tinha planos de vir pra Irlanda. Uhum. Só que eu acabei perdendo meu trabalho no Brasil. E aí eu decidi... Trabalhava no banco, né? Sim, trabalhava no banco. E eu decidi que eu tinha que morar fora pra poder aprender o inglês de fato. E aí foi a oportunidade. Mas por que? Você achou que ia te ajudar no próximo emprego, alguma coisa assim? Ou porque eu queria muito aprender inglês. Ah, tá. E no Brasil, você aprende aquele inglês da escola, do verbo to be, que nunca sai do verbo to be. Não, eu não sabia nem isso quando eu cheguei, né? Você lembra? A gente chegou junto. Nossa, chegou uma semana depois. Eu cheguei uma semana depois. Então, aí eu falei, eu tenho que me jogar na situação pra poder aprender inglês. Ou vai ou racha. Aí foi quando eu decidi vir pra Irlanda. Mas assim, não foi nada super... planejado com antecedência, não como a maioria das pessoas fazem. Né? Uhum. Mas você já tinha, tipo, eu lembro que você me contou uma vez que você tava indo para os Estados Unidos, né? Você tirou visto e tudo mais. Mas para os Estados Unidos o meu plano era ir de férias, então eu estava guardando dinheiro para viajar para os Estados Unidos de um mês de férias. E eu queria fazer muitas compras, então eu tava guardando dinheiro pra isso. E aí quando eu perdi o meu emprego, eu falei assim, não faz sentido eu tirar um mês de férias só pra gastar dinheiro e depois voltar desempregada. E esse dinheiro foi suficiente pra vir pra Irlanda? Pra fazer o intercâmbio? Uma parte dele foi suficiente porque eu queria ser a rica nos Estados Unidos. Eu sou rica! Eu sou rica! Fazia tempo que você tava economizando. Eu estava economizando. Aí Você tinha um emprego bom também no Brasil? Sim, era bom. Então aí eu usei esse dinheiro para pagar meu intercâmbio. Entendi. Então foi assim, coisa de 3, 4 meses eu decidi vir pra Irlanda. Foi muito rápido. O que a família achou? Foi um susto para todo mundo, né? Mas eles me apoiaram. Então eles apoiaram? Sim. Porque eles não sabiam que você ia decidir ficar aqui. Eu ia ficar tanto tempo. Me apoiaram nos 6 meses, né? Faz o quê? 6 anos que a gente tá aqui? 6 anos. 6 anos. Mas 6 anos e meio, né? É muito tempo. Muito tempo. E hoje a Dani trabalha no banco aqui também hoje, né? Ironia do destino. Formou, trabalha no banco. Você trabalhava qual banco no Brasil? Eu trabalhava no Itaú Unibanco. Chupa, Itaú. Trabalhando no Banco da Europa. Né? Me quis lá. Tá vendo? Outro banco me quis. Mas antes de você, né, arrumar esse emprego no banco, você passou por poucas e boas, né? Você sabe, acompanhou, teve uma jornada aí antes de chegar. Au pair. Você trabalhou de au pair? Sim, a minha primeira experiência aqui foi au pair. Live-in? Live-in. Mas eu queria morar com... Eu lembro dessa parte. Eu fui morar com uma família lá em Donnybrook. Eu queria morar com a família irlandesa pra eu aprender os hábitos culturais, né? Claro, porque é muito importante. Sim. Pra gente saber que a gente não quer aquela cultura. Não, gente, é brincadeira. É brincadeira. Eu sou casada com irlandesa. Brincadeira. Depois tem algum irlandês aí que sabe português. Aí olha e fala, que é isso, menina? Tem vários que sabem falar português. Só meu marido que não. Então, nada melhor do que morando com uma família pra você pegar a cultura no dia a dia e principalmente o inglês, né? Mas é claro que o inglês... É importante a escola. É muito importante. Eu não levei a sério a escola, né? Você sabe. Eu fiz só um curso mesmo, que foi o último que eu fiz, que eu levei a sério porque eu fui obrigada, né? Porque a imigração tava em cima, tipo, tem que ir agora, tem que ir pra escola e pronto, acabou. E graças a Deus, porque foi onde que eu peguei mesmo, assim, a gramática e tudo mais. Eu já conseguia me comunicar, mas falava bem errado, né? Tipo, bem... Porque assim, a gramática é o que você
aprende, é mais ou menos a parte da alfabetização, né? Então, se não tem aquela estrutura, a tendência é você falar errado. Claro. É claro que até hoje eu acabo falando coisas erradas também. Mas aí com a... Fala em português. Normal, faz Meu parte. português Mas morando com a família, eu tive esse suporte, né? Tipo, aprendia na escola e na prática eu tinha lá a casa da família irlandesa. Qual era o seu nível de inglês quando você chegou? Eu não sei, porque eu não sabia inglês, né? Era zero. Então, qualquer coisa que vocês falavam, tinha ela, tinha a Rafa, né, que eram as amigas. E qualquer coisa que elas falavam pra mim, tipo, putz, elas falam pra caramba, porque... Não, mas eu não falava inglês, não. Você não falava? Você falava. Falava coisas básicas, mas não conseguia Quando a gente saía, você falava por mim. Você me enganava. Não conseguia manter uma conversa, né? Era coisas muito superficiais, né? Mas você sabia bem mais do que eu. Você sabia palavras, você sabia o verbo to be, meu, eu não sabia. Era jogado assim, vamos ver o que dá, né? Sério? E muito na mímica também, não aconselho ninguém. E como foi isso? Porque Vir pra sem mim inglês. teve partes engraçadas, óbvio, mas teve muita coisa ruim. E como que foi com você? Tipo, Ai, muitos perrengues também, né? Não falava direito. Na verdade, eu acho que o desafio é entender. Porque falar você pode apontar, você faz uma mímica, aí a pessoa volta a resposta, né? Tipo, o que essa pessoa tá falando, meu Deus? Eu tenho mais aflição de não conseguir falar do que entender. Mas também as duas situações são complicadas, Então, né? quando você foi morar com a família, seu inglês ainda não era bom? A primeira família, não. Não. Mas eles me ajudavam bastante. E além de me ajudar, eles tinham um incentivo meio diferente do tradicional. Eles falavam assim, você tem que estudar, não dá pra conversar com você. Você não sabe. Então, Você achava isso bom? Aqui Eu ficaria machucava. desesperada. Tá. Mas ao mesmo tempo me desafiava, tipo assim, como que eu não consigo me comunicar com eles? E aí ali foi um incentivo para eu estudar mais, para eu correr mais atrás. E hoje eu gostaria tanto de encontrá-lo com ele, sabe? Para poder conversar, mas nem sei onde que Hoje passa. eu sei, hoje eu consigo falar. Então hoje eu consigo falar, consigo entender. Quer conversar comigo agora? E quanto tempo que demorou pra você arrumar emprego? Quem te ajudou? Você foi em algum site, alguma coisa assim? Foi através de um website, eu não me recordo o nome agora, mas por esse website eu consegui várias entrevistas. E foi aí que eu consegui que uma família, né, me aceitasse, porque as entrevistas foram assim, desastre, porque eu não falava inglês direito, né? Mas aí eu fui fazendo muita entrevista, então eu fui pegando a prática, né? Porque eles perguntavam sempre a mesma coisa. Tem que ter experiência na entrevista. Exatamente. E aí, quando chegou nessa entrevista que eu consegui, né, de fato, essa família que eu fiquei mais tempo, eu já sabia o que ela ia perguntar, e aí eu já elaborava umas questões Eu sabia também. as respostas também. Então, assim, foi o que deu certo, fazer várias entrevistas para conseguir um emprego. Então, no geral, ao todo, a experiência de au pair, tipo, você recomenda au pair? A experiência de au pair Super recomendo, porque você não é considerado bem um trabalho, né? Porque você tá ali, é uma troca e a família te dá uma ajuda de custo. Então, assim, você vai lá, faz o trabalho básico, né? Normalmente eu trabalhava só meio período, você ajuda com as crianças e você mora, no caso, né? Eu morava com a família, então eu não pagava aluguel, não pagava nenhuma conta, a alimentação já estava inclusa e você recebe ali uma ajuda de custo para você se divertir, né? Vamos dizer assim, depende qual o propósito do dinheiro. Então a experiência no meu caso foi muito válida, foi muito enriquecedora no sentido cultural. Quando você veio, quando você decidiu, você demorou 3 meses, você falou? Sim.
3 meses. Tipo, em 3 meses 4 meses. Só em 3, 4 meses você organizou tudo. Sim, eu procurei uma agência de intercâmbio, que foi que me ajudou, e eu fiz tudo por eles. Então, assim, foi bem mais fácil, né? Uhum. Uma agência que a gente não vai indicar porque ela não existe mais hoje. Tem que prestar muita atenção na hora. Na época era muito boa, tipo, era cara, não era? Tem que prestar muita atenção porque você não sabe, se a empresa fecha, você fica sem respaldo nenhum, infelizmente. Uhum. Mas aí então, aí a agência que te ajudou em tudo, eles planejaram tudo. Eles me deram várias sugestões de escola, eu decidi a escola que eu queria vir e fechei a acomodação, né? Inicialmente. Você gostou da escola que você veio? Sim, a escola que eu vim foi uma escola muito boa. Daí, o dinheiro você já tinha juntado, você não estava pensando ainda no intercâmbio quando você estava juntando dinheiro, não era o seu propósito. Sim, mas eu já tinha o dinheiro, então... Essa parte foi fácil. Exatamente. Você já tinha. E aí a agência foi te indicando, foi tipo te direcionando, você tem que fazer isso, isso, aquilo, outro. Você já tinha passaporte, né? Sim, porque eu acho que o mais difícil mesmo é o dinheiro, né? E depois você tem o dinheiro em mãos, é mais fácil para você negociar. Eu não tinha nada quando eu decidi, mas eu demorei de 9 a 10 meses. Ah, tá. Pra vir. Sim. Como que você conseguiu esse trabalho agora? Tipo, do banco? Como que você chegou lá? Eu fiz faculdade aqui. Eu acho que para conseguir ingressar no mercado de trabalho, você tem que ter uma qualificação no país. E aí eu estudei, fiz a faculdade aqui de 3 anos. E eu acredito que isso, com certeza, né, abriram portas. Uhum. Então é importante o foco de vir para a Irlanda para estudar e não para trabalhar. O trabalhar vem como uma segunda opção, né? E aproveitar mesmo essa oportunidade de estudo que o país oferece. E aí com isso me abriu a porta do emprego, né? E foi também através de uma família irlandesa que me ajudou. Então assim, existem famílias que vão te explorar, infelizmente isso existe, mas também tem aquelas famílias que vão te ajudar, né? E claro, né? A gente teve sorte, né, A gente Dani? teve sorte e foi com a sua ajuda também, né, Marcela? Não, me ajuda. Né? A gente, como você eu te apresentei falou, as pessoas certas. e como a Marcela falou, os brasileiros que te ajudam aqui. Então, assim, se você tem a sorte de encontrar uma pessoa legal, um amigo, uma amiga legal, que foi o meu caso, eles vão te ajudar, com certeza. Ah, bonitinha. Mas você formou em TI? Sim, TI. Eu já conheço pessoas também que vieram também formados do Brasil e também conseguiram emprego, né? Ah, sim, consegue. Você consegue explicar essa parte de carreiras, assim, que eles... dos profissionais que eles têm carência aqui, aí não tem aquela lista que você... Então, se existe no país uma modalidade de visto que é para trabalhador que entra na categoria de critical skills, que seria as profissões que têm uma necessidade de profissional. Então, a tecnologia, a TI, ela tem essa escassez de profissional no país. Então é mais fácil conseguir uma oportunidade de trabalho que te dê a possibilidade de ter o visto por conta dessa modalidade. Mas tem uma série de requisitos que a pessoa precisa atender para conseguir esse visto. Então, assim, é simples, mas ao mesmo tempo é um desafiador, porque você tem que ter a qualificação ou experiência de 5 anos, tem que falar inglês, a empresa tem que te dar proposta de trabalho, então assim, tem uma série de coisas que precisam ser preenchidas. Então não é só tipo olhar a lista e falar, nossa, TI, tô indo pra Irlanda, não é garantia de trabalho. Não, a empresa ela tem que realmente te assumir como empregado dela, né? Te dar um contrato, e uma empresa que seja reconhecida no país, claro, uma empresa legal. E aí o governo, né, a imigração vai analisar e vai retornar para a empresa. Então, assim, é um processo um pouco burocrático,
Porque se a pessoa não tiver nenhum visto ainda no país, enquanto não sair esse visto, ela não consegue trabalhar. Então, assim, o profissional tem que ser muito bom ao ponto da empresa falar, não, eu espero o tempo necessário para eu ter, né, essa pessoa... Pra ter essa pessoa trabalhando para mim. Exatamente. Foi o que aconteceu com você. Sim, basicamente, porém eu já tinha visto, né? Tinha visto de estudante. Eu tinha visto de estudante, então a empresa não precisou ficar esperando para eu começar a trabalhar. Você já podia ir trabalhar. Meu visto, eu já tinha permissão de trabalho. E essa lista tem disponível, tipo... No website da imigração. Eu acho que se você colocar no Google Irish Immigration, você já pode ter acesso a todas as informações. Eu coloco os links e tudo mais. Sim. Daí dá pra ir conferindo. E tem bastante profissão? Olha, eu sei que tem algumas profissões, eu não sei agora de cor, mas na área de marketing eu sei que tem essa modalidade do Critical Skills também. E eu não sei se na área da saúde tem, mas tem que conferir lá no website. E depois que você pega, Dani, o visto de trabalho, eu sei que o visto de trabalho também te dá direito no futuro ao passaporte. Sim. Qual que é o processo? Você já sabe? Sim, no caso, se a pessoa tiver o Critical Skills, ela tem que continuar a permanecer com esse visto por 2 anos, trabalhando, né? No mesmo lugar? No mesmo lugar. Então, o seu visto, ele é atrelado à empresa. Okay. E depois desses 2 anos, a categoria do visto muda, né? Para Stamp 4, o que significa que a pessoa, se ela quiser mudar de emprego, ela pode, o visto dela já não é mais atrelado àquela empresa. E nesse Stamp 4, ela permanece por mais 3 anos. E aí, quando somar o total de 5 anos, ela pode dar entrada à cidadania irlandesa. E aí, é um processo total de 5 anos. De 5 anos, mas eu acredito que deva gastar mais tempo. Um pouquinho a mais, por conta do processo, da burocracia, claro. Que é para ser um cidadão irlandês. Você é evangélica, né? Sim, sou evangélica. E como que você fez quando você veio pra cá? Não sentiu saudade da sua igreja? Então, eu procurei igrejas aqui, né? E por incrível que pareça, tem muitas igrejas aqui em Dublin, tem muitas opções. Mas não tem aquela que é a sua igreja no Brasil? Tipo assim, até tem. Tem diferentes, né? Como que fala? Tipo, é congregação? Sim, são... Desculpa a minha ignorância. Não, imagina. Tem várias denominações, né? Ok. E aqui tem várias. É impressionante. Tem a sua do Brasil? Tem a mesma que tinha no Brasil? Tem a mesma. Que bom! Que é uma igreja de brasileiros, inclusive. Só que então, os brasileiros que trouxeram já tinha aqui? Os brasileiros que trouxeram. Okay. Só que como eu vim pra cá e eu queria viver a cultura irlandesa, eu não fui muito nessa igreja, porque eu queria participar de reuniões em inglês. E que fosse daqui também, tipo, da cultura irlandesa. Então eu frequentei muito uma igreja irlandesa aqui. Então isso me ajudou bastante com o inglês, porque depois das reuniões as pessoas conversavam, né? Então ali você faz amizades também. Que legal. Então assim, foi muito bom. Só que no começo eu não entendia nada. Me dava muito sono, porque eu não entendia nada que eles falavam. Mas eu ia mesmo assim. E aí depois com o tempo eu fui pegando, eu fui entendendo mais. Então assim, tem o grupo de jovens também, que tem as reuniões durante a semana, que você pode participar. E você ainda vai na mesma igreja? Ou... Não, eu vou em outra hoje em dia, outra igreja. Mas de vez em quando eu vou nessa igreja, porque eu tenho alguns amigos que são de lá. Então é bem legal participar do grupo. Mas a igreja de brasileiros, então assim, se a pessoa vem e ela não quer viver isso que você viveu, tipo, ir ficar com sono na igreja. Tipo, não, eu quero continuar indo na igreja, é importante pra mim que eu entenda, que eu preste atenção,
Então tem a igreja de brasileiros. Sim. A pessoa não vai ficar desamparada. Tipo, Não, eu acho que tem várias igrejas aqui de brasileiros. Mas o que eu conheço mesmo são 2 que só tem brasileiro. E é como se estivesse no Brasil, assim, é bem parecido. Espero que dê tudo certo pra você. Obrigada, pra você também. E, gente, se tiver alguma pergunta pra Dani, né? Pode, né, Dani? Claro. Pode ir lá, te encher o saco no Instagram? Pode. Pode. Ela é meio ocupada, gente. Ela é meio busy. Então, se ela demorar pra responder, não fica chateado. Gente, então... Foi isso, né, Dani? Muito obrigada, gente. Obrigada a você por ter Agradeço vindo aí por ter numa assistido. chuva. Assistido o canal. Foi um prazer, muito legal. Prazer é meu. E que eu espero voltar mais vezes. Claro, porque você tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. Legal o pessoal também, Má, deixar sugestão de temas pra fazer os vídeos, né? De coisas que vocês têm bastante dúvida. Sigam o canal, Vamos gente. até lá. Muitas novidades. Mais vídeos virão.